Existem algumas pessoas que sentem muita dificuldade em se sentir feliz, mesmo tendo boas conquistas na vida. É um sentimento que pode ser bem difícil de lidar e a gente vai conversar sobre isso lendo o relato do Fallet. Eu sou o sobrevivente, tô aqui com o Bacaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo ou algo que você esteja sentindo seja trazido aqui pela gente, para isso basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira, também possa fazer alguma doação para fortalecer o nosso trabalho. Na descrição tem o link do LivePix para que você possa enviar qualquer valor. E se você quiser ajudar o canal financeiramente de alguma outra forma, você pode se tornar membro por menos de R$10. Vamos ao relato do Fallet. Pode me chamar de Fallet, tenho 20 anos e quero contar uma parte da minha vida que começou quando eu tinha cerca de 15 anos. Naquela época eu acreditava que a felicidade estava sempre na próxima conquista. Eu pensava que quando alcançasse determinado objetivo, finalmente me sentiria realizado. Foi assim que comecei a viver, sempre perseguindo alguma coisa. Eu encontrei nos jogos um lugar onde isso parecia funcionar. Eu estabelecia metas, passava horas me dedicando e depois de muito esforço conseguia aquilo que queria. Durante alguns minutos eu me sentia feliz. O problema é que essa sensação nunca durava. Logo surgia outro objetivo, outra conquista e outra corrida. Com o passar dos anos, percebi que esse padrão não existia apenas nos jogos. Ele estava em toda a minha vida. Eu sempre acreditava que a satisfação estava logo à frente, mas quando chegava lá, sentia que ainda faltava alguma coisa. Era como correr atrás de um destino que se afastava cada vez que eu me aproximava. Aos poucos, isso começou a me desgastar. Eu continuava fazendo minhas atividades normalmente, mas já não conseguia aproveitar as conquistas da mesma forma. Nada parecia suficiente por muito tempo. O que deveria me trazer felicidade acabava se transformando apenas em mais uma etapa antes da próxima meta. Hoje, aos 20 anos, ainda estou aprendendo a lidar com isso. Entendi que viver não pode ser apenas uma sequência de objetivos alcançados. Talvez a verdadeira mudança esteja em aprender a valorizar o caminho e não apenas a chegada. Eu ainda não tenho todas as respostas, mas continuo tentando encontrá-las um dia de cada vez. Fallet, muito obrigado pelo relato muito bem escrito, cara. Você trouxe com muita clareza o que você está passando e obrigado mesmo. É muito bom encontrar bons relatos e é muito bom encontrar alguém que está em busca de respostas, mas ao mesmo tempo faz isso de forma paciente. O que você escreveu tem um nome técnico, tá? Só que antes da gente chegar pro papo mais científico assim, eu quero começar pelo que você sentiu antes de tentar denominar isso logo de uma vez, que é essa sensação de cruzar a linha de chegada e você descobrir que a linha continua lá na frente, sempre uns metros adiante de onde você tá. É o sentimento de que nenhuma conquista é boa o suficiente porque sempre tem mais alguma coisa a se alcançar, sempre tem mais algum ponto que você pode chegar. Tem um mecanismo no nosso cérebro que explica exatamente esse vazio depois que a gente tem uma conquista. E esse mecanismo tem a assinatura do Kent Barrett, que é um neurocientista que ele passou vários anos estudando o sistema de recompensa, e aí é impossível a gente falar desse vídeo sem tratar da dopamina. O Barrett, ele separou duas coisas que a gente costuma confundir bastante, que é o querer e o gostar. Embora essas duas coisas se apresentem como se fosse a mesma pra gente, no nosso cérebro elas são coisas diferentes. O querer é o motor que faz a gente correr atrás do nosso objetivo. É basicamente a dopamina. É a antecipação, é a motivação, como a Aslan de Lanogari fala no reservatório de dopamina. Já o gostar é o prazer real de ter alcançado. O problema é que o querer e o gostar, esses dois sistemas, eles não são proporcionais. O cérebro, ele investe muito mais energia em fazer você querer do que fazer você gostar daquilo que você fez. Em outras palavras, o cérebro ele é especialista em gerar muita motivação para você, mas ao mesmo tempo ele não gera tanta recompensa. É por isso que a vitória dura minutos e o seu desejo de vitória muitas vezes dura a vida toda. Parece uma falha do nosso cérebro, mas é basicamente uma arquitetura que foi projetada, uma circuitaria, como Aslan diz, que foi projetada para que a gente consiga sobreviver, né? Para garantir a nossa sobrevivência. A gente tem o Daniel Kahneman, que antes de virar uma referência em economia comportamental, para quem consome livros de autoajuda, ele descreveu outro pedaço dessa engrenagem que é chamado de adaptação hedônica. Algumas pessoas chamam também de esteira hedônica isso daqui, que é basicamente o fato de toda conquista nova elevar o nosso nível de satisfação por um tempo curto e depois o nosso cérebro recalibrar aquilo como se fosse o novo normal. O que eu quero dizer com isso? É mais fácil com um exemplo. Digamos que você recebe uma mesada do seu pai. Seu pai te dá R$200 de mesada. Quando você é adolescente, você acha que isso é muita grana. Porque R$200 você consegue comprar um hambúrguer, você consegue sair com seus amigos, você consegue comprar uma bermuda pra você. Só que você se matriculou num processo seletivo e tá ganhando meio salário mínimo
mínimo agora. Você tá ganhando, vamos dizer que você tá ganhando R$700. Quando você começa a ganhar R$700 e você ganhava 200 antes, o seu cérebro fica muito feliz com isso, porque você pensa, pô, é dinheiro pra caramba. Mas logo, esses R$700 vai ser o seu novo normal. E aí não vai parecer tanto dinheiro assim. Depois você conquista o seu primeiro emprego, você ganha um salário mínimo. Você fica feliz, cara, eu posso comprar muitas coisas agora com R$1.600, eu não tenho mais só 700. Mas mais uma vez, o seu cérebro se acostuma com aquilo, recalibra aquilo e faz aquilo ser o seu novo normal. E aí você pode ganhar, cara, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Você vai se sentir da mesma forma. Talvez até mesmo pior, porque você vai tendo uma série de sucessões de conquistas e essas conquistas não te satisfazem porque o seu próprio cérebro recalibra isso. E isso é necessário para sua sobrevivência. Eu sei que com isso vem um gosto amargo, né, de você sempre precisar de uma meta maior. E é uma espécie de esteira que anda na mesma velocidade que você corre. Por isso que chamam de esteira hedônica. Então, o que você faz de mais importante, trazendo um pouco a conversa pro seu relato, não foi descrever o problema, mas foi localizar onde esse problema realmente vive. Porque você notou que, no seu caso, isso não era sobre jogos, era sobre como você tinha organizado a sua própria existência em torno das metas que você colocou pra você. Esse é exatamente o diagnóstico que o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, faz da época que a gente vive hoje. Ele escreveu um livro falando sobre a sociedade do desempenho, também fala sobre a sociedade do cansaço, e é basicamente um tipo de sociedade, que é o que a gente tem hoje, né? Onde a gente não é mais explorado por um chefe de fora. Na verdade, a gente se torna o próprio... Como é que eu posso dizer? O próprio A gente sempre exige o máximo de entrega de nós mesmos sem a gente nunca decretar um fim nisso. E aí o cansaço que você descreveu, esse desgaste de não conseguir mais aproveitar suas conquistas, o Byung-Chul Han chamaria de exaustão do sujeito, porque é justamente o ponto em que a gente não consegue mais parar de produzir resultados, nem pra gente mesmo resultados que façam sentido pra gente. Então, como reflexão pra poder passar pro Bacaco, eu sei que a coisa mais genérica que dizem sobre isso é ser grato pelo que a gente viveu, porque se você for grato pelos R$500, você engana um pouquinho essa esteira hedônica, e aí quando você recebe 1.000, você consegue ser grato também. Só que embora isso funcione do ponto de vista prático, nem sempre funciona pra todo mundo, porque, mais uma vez, a gente não tem como enfrentar o nosso próprio cérebro, né? A gente não consegue, muitas vezes, mentir pra nós mesmos de que tá tudo bem quando você percebe que poderia chegar muito mais. Só que é um bom ponto de partida a gente pensar em ser grato pelo que a gente tem, e aqui vai um conselho um pouco pesado, mas ver também, eu não sei nem como falar isso sem ser julgado, Bacaco, mas assim, no sentido de a gente ver pessoas que estão piores do que a gente, e a gente percebeu o quanto o degrau que a gente chegou, embora não seja o degrau absoluto que a gente queria, é um ótimo degrau comparado a outras pessoas. Não é ficar feliz pelo problema do outro, mas é ficar feliz por não ter aquele problema, certo? É uma lógica que é difícil de separar, eu espero que eu não seja mal compreendido nisso, mas o ponto não é celebrar o problema alheio, é você estar feliz pelo degrau que você está agora, um degrau que você já ultrapassou esse sofrimento que outras pessoas estão tendo, e é claro, você vai enfrentar outros problemas agora, mas você tira um pouco a visão dessas metas futuras e acaba valorizando um pouco o estado atual que você tá. É quase impossível a gente chegar nessa conversa e não falar do Schopenhauer aqui nessa história toda. Até porque eu acho que já virou meio que comum, todo mundo, tem gente até que faz memes sobre isso, do tipo, não aguento mais a sede de ter, agora eu quero o tédio de possuir, e essa ideia do pêndulo que o Schopenhauer sempre falava. Mas quando ele escreveu sobre isso no O Mundo como Vontade de Representação, que é quando ele fala dessa ideia, ele estava falando que esse constante desejo, essa constante oscilação desses dois estados da vida, entre o estado de você sempre buscar alguma coisa e ao mesmo tempo você se sentir entediado com conseguir aquela coisa, é o que acaba gerando certo sofrimento na vida, porque esse desejo que nós temos, ele acaba nascendo da falta que nós temos de alguma coisa. Então a gente sente uma carência por algo, a gente se sente motivado a correr atrás dessa coisa, e a partir do momento que a gente consegue aquilo, a gente percebe que aquilo não era tão idealizado quanto a gente pensava, as coisas não eram tão satisfatórias quanto a gente pensava, e o resultado disso tudo pode ser uma frustração que também se torna um tédio. Então, na visão do Schopenhauer, a ideia era de que essa constante busca por aquilo que faltava acabava ocasionando esse tédio que a gente tem quando consegue alguma coisa. Inclusive, quando ele chegou a falar sobre durante um determinado momento, ele falava que as pessoas que acabavam recorrendo a essa atitude o faziam não necessariamente só por conta do sofrimento, mas porque elas sofriam porque desejavam demais e elas nunca conseguiriam parar de desejar. Então, óbvio que a gente não está falando isso de forma a justificar o comportamento desse, a gente sempre ressalta que é importante que uma pessoa nesse cenário procure ajuda o mais rápido possível, mas desde Schopenhauer a gente já percebe que existe essa ideia de que seres humanos são movidos pela falta que nós temos de alguma coisa. O sobrevivente trouxe os pontos científicos para isso, mas quem ilustrou muito
muito bem essa ideia foi um poeta italiano chamado Giacomo Leopardi, que ele escreveu certa vez, na verdade, 2 textos dele. O primeiro que ele escreveu foi o Zibaldone, que foi uma série de textos assim mais soltos que ele escreveu. Zibaldone, se não me engano, é a tradução para miscelânea ou mistura de várias coisas. E em uma das passagens desse livro, ele escreve lá que o ser humano, o homem em si, as pessoas no geral, elas têm um desejo de prazer infinito, mas que elas só encontram prazeres particulares e finitos. O que quer dizer exatamente que as pessoas, elas normalmente têm um desejo, uma vontade que é muito mais do que essa vontade que nunca termina, mas quando elas procuram meios de tentar satisfazer essa vontade, muitas das vezes com algumas coisas como conquistas, às vezes com dinheiro, às vezes com, sei lá, conquistas ou metas que a gente coloca na nossa vida, que a gente tenta de alguma forma usar para atender esse desejo que nós temos com a própria existência, mas que muitas das vezes não são o necessário ou não são suficientes para que a gente consiga existir apesar daquela coisa. O ponto que ele escreveu em que isso fica ainda mais claro foi num poema que ele escreveu chamado Il Sabato del Villaggio, que aqui eu tô só soltando um monte de coisa em italiano, mas é um poema que traduzido significa o sábado da vila, em que nesse poema ele relata, eu não vou citar o poema aqui todo, lógico, nesse poema ele mostra que durante um domingo existiria um evento numa determinada vila, mas que a verdadeira felicidade nesse evento não estava no dia do evento em si, não estava no domingo que o evento aconteceria, mas no sábado anterior àquele evento, que acabava gerando a antecipação para aquele evento chegar, porque a partir do momento que acontecesse aquela coisa toda na vila, no domingo, o prazer terminaria. Então a ideia toda desse poema é justamente de que todo o prazer que nós temos, toda a motivação que nós temos está naquilo que vem antes daquela conquista que a gente consegue, está na nossa antecipação para aquela coisa. É justamente a ideia da dopamina que a gente já tratou aqui em outros vídeos também, que pessoas, seres humanos são movidos pela antecipação que eles têm de alguma coisa. Muitas das vezes, embora a recompensa por alguma coisa seja interessante para que você se mantenha constante no hábito, é a sua antecipação por aquela determinada recompensa que vai te fazer se movimentar para conquistar aquilo. Quem chegou a falar sobre isso também, eu cheguei a citar aqui no outro vídeo, foi o Lacan, quando ele falava que o desejo nunca encontra um objeto definido. Em outras palavras, em termos mais simples, as pessoas têm um desejo, mas que esse desejo nunca é uma coisa tão bem definida. Você deseja uma coisa agora no presente, a partir do momento que você alcança aquilo, aquele desejo que você tem é redirecionado para outro ponto e você vive constantemente nessa busca por alguma coisa nova. E isso pode ser algo tanto positivo quanto algo ruim, mas eu trouxe toda essa parte mais filosófica daqui da coisa para que a gente entenda que essa história toda não é nada mais do que um sentimento humano. Existe sim um fator psicológico para isso, existe um fator evolutivo para tudo isso, já que isso tudo veio por uma questão de sobrevivência. Caso contrário, as pessoas conseguiriam alguma coisa, sei lá, um ser humano lá das cavernas conseguiria alimento agora e depois ele não iria precisar mais procurar alimento porque ele estava satisfeito com aquilo. Mas é para que a gente entenda que, acima de tudo, isso é também um sentimento meramente humano, uma questão humana fundamentalmente, de que, embora existam razões psicológicas para que a gente se comporte dessa maneira, existe uma questão ainda mais profunda de que o ser humano procura satisfação e, na tentativa de buscar lidar com essa falta, com essa carência, como dizia o Schopenhauer, ele procura alguns outros meios para tentar sentir alguma felicidade, mas muitas das vezes essa felicidade é passageira e não algo que supre de maneira definitiva ao longo de toda uma vida para uma pessoa. Aproveitando o Schopenhauer, ele falava que a vida humana oscilava como um pêndulo entre dois polos, né, do sofrimento e o tédio. Isso é uma frase, inclusive, que eu brinco com o Bacaco, dizendo que é... Eu digo Bacaco, velho. Não vou falar não. Não, vou falar. Pode falar. A gente brinca dizendo que é a ânsia de meter e o tédio de não assumir, no sentido do quanto as coisas parecem muito mais prazerosas quando o nosso cérebro planeja elas do que o que elas são de fato, né? É uma brincadeira no sentido de que a gente quer o prazer rápido, mas a gente não quer a consequência que vem com isso, porque o nosso cérebro não foi projetado pra isso. Só que o Schopenhauer, falando mais sério agora, ele falava isso, né? Que a vida ficava entre esses dois polos, entre o sofrimento e o tédio. E aí, quando a gente deseja algo e ainda não tem, existe essa dor da falta, essa inquietação de quem corre atrás. E no instante que você consegue, a falta some, só que no lugar dela não vem a paz, vem uma espécie de vazio, um tédio, que é o que o Follett está sentindo no relato, né? Da gente não ter mais o que perseguir, ou o que a gente tem que perseguir tá ainda mais longe, e isso porque o pêndulo tá voltando. O que o Schopenhauer trazia pra gente de forma filosófica é o que a neurociência faz dessa regulação de dopamina do nosso próprio cérebro. E, cara, isso é algo que qualquer pessoa vai ter que aprender a lidar, certo? Pro Schopenhauer, isso não era uma espécie de defeito, era simplesmente a estrutura da própria vontade, um impulso cego que... Uma condição humana. É uma condição humana. Não tem como existir sem sentir isso. O que acontece é que o pêndulo de uns vai muito mais longe do que o pêndulo de outros, mas ainda assim esse sofrimento é inerente a ser humano. Só que tem um ângulo interessante
seguinte, que eu acho que pode ser bem mais útil pra você, que vem do filósofo o Alasdair MacIntyre, porque esse ponto consegue explicar justamente por que os jogos foram um lugar onde isso ficou tão visível pra você, Valid. O MacIntyre, ele faz uma distinção entre dois tipos de recompensa dentro de qualquer prática que você possa ter. Tem os bens externos, que são as coisas que você ganha ao terminar, por exemplo, o troféu, o ranking, o status, a sensação de vitória, e existem os bens internos, que só existem quando você tá praticando, por exemplo, a beleza de uma jogada bem feita, a concentração total, o que algumas pessoas chamam também de estado de flow, né? Que é o prazer de você ficar melhor naquilo, a satisfação de que você tá dentro de uma atividade que é interessante pra você, não a satisfação depois dela. Por exemplo, eu tô recentemente jogando Cyberpunk 2077. Eu digo recentemente, mas eu tenho 26 horas acumuladas no jogo, eu não passei nem do início ainda, e eu tenho pouco tempo pra jogar, então todo o tempo disponível eu acabo dedicando a isso. É skill issue. Skill issue. Não, é porque o jogo é longo pra caramba, né? Tem muito diálogo. Sim. Mas eu não nego que existe bastante skill issue aqui na minha grade de inabilidades. Mas o jogo, ele é muito... Eu acho muito ruim no início, porque eu não tô acostumado com RPG, né? Não que o jogo seja péssimo. Mas demora até você entrar naquele universo. Então você vai ganhando pontinhos, vai criando sua build e tal, aquela coisa toda. Mas depois de um tempo você tá tão imerso no jogo, que o jogo faz sentido por si só. Não só pelas métricas, pela build que você tá montando, mas pela história em si. O que eu quero dizer? Vindo um pouco pro poder do agora, vindo um pouco pra parte mais talvez budista do vídeo, talvez aquilo que te gere mais prazer não seja o resultado da tarefa em si, mas a tarefa em si. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu tô com a minha esposa, eu não penso no objetivo final que eu vou conquistar com ela, por exemplo. Eu não penso no encontro que eu tô tendo com ela, em levar ela pra cama. Na verdade, eu estou há tanto tempo com a minha esposa, é um amor tão profundo e construído pela gente, que o simples fato do início do encontro, que é, por exemplo, tomar um sorvete, já é o suficiente pra me gerar prazer. E eu não tô falando um prazer sexual, tô falando um prazer de estar naquele momento com ela. Então... Dá pra parar de associar prazer unicamente prazer sexual, meu irmão. Toda vez a mesma coisa. Não, é justamente o que eu tô corrigindo aqui. Mas é o ponto de que a gente tem que aprender a ter tesão. Eu vou usar essa palavra só pra encher o saco do macaco. Tá bom, tá enchido. Na tarefa em si e não no benefício da tarefa. E isso é um treino cerebral que é complicado a gente colocar em prática, porque nem sempre tarefa é prazerosa. Por exemplo, gravar vídeos, embora seja prazeroso por um lado, tem a parte de edição, a gente acaba errando muito, tem a escolha de relato, que às vezes é difícil encontrar um bom relato dentro dos que a gente tem disponível. Só que é muito interessante quando, por exemplo, Bacacu, a gente nota a diferença, a gente sempre troca figurinhas no final do vídeo, se a gente gostou ou não do que a gente gravou. E é interessante demais quando a gente entra no estado de flow pra explicar um assunto ao qual a gente fica tão imerso que é divertido gravar o vídeo nesse ponto. Então, enfim, toda essa enrolação pra dizer o seguinte, cara, ou você aprende a ter prazer no que você tá fazendo, ou você vai ser sempre escravo do resultado do que você tá fazendo. É realmente a ideia, a analogia lá de Sísifo, da gente curtir subir a montanha, cara. Da gente imaginar Sísifo feliz mesmo, da gente curtir a nossa rotina atual, curtir o que a gente tá fazendo, independente do resultado que a gente tenha com ela. Então, enfim, é um conselho filosófico prático, é difícil de colocar em prática, parece autoajuda pra caramba, mas tende a ser o caminho mais indicado e talvez até mais tranquilo, pra recuperar uma certa paz e pra não se sentir tão triste assim, mesmo conquistando cada vez mais coisas. E pra encerrar esse tópico, eu acho que assim, óbvio que a gente não vai trazer uma solução pra esse problema, que é um problema humano e que já é tratado muito antes da gente, mas pra gente trazer uma visão um pouco mais prática disso tudo, o que me chama a atenção no relato dele é como ele já reconheceu há um tempo que ele colocava muito da felicidade dele na próxima conquista, no que ele faria depois daquilo. E sim, existe esse fator da gente procurar trazer um pouco mais de felicidade pro progresso que a gente tá tendo naquela coisa, pro presente mesmo, da gente começar a gostar daquilo que a gente faz, apesar da recompensa que a gente vai ter com aquilo, porque muitas das vezes a recompensa vem a custo de um certo tédio, até mesmo de uma certa frustração. Mesmo que você consiga uma recompensa, nem sempre aquela recompensa que você tem vai ser aquela coisa toda que você idealizou. Por conta de uma certa expectativa que a gente cria das coisas, a gente tem contato com aquela coisa, a gente percebe que não era bem tudo aquilo que a gente quis, não era bem tudo aquilo que a gente pensava, ou a sensação que a gente teve ao alcançar aquilo não é bem a sensação que a gente imaginava que teria. Vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que estudou, fez muita coisa, se dedicou bastante, passou no concurso. Muitas das vezes ela pode se sentir sim feliz por ter conquistado aquilo, por ter passado naquilo, mas em alguns casos ela ter passado, a sensação que ela tem quando ela consegue passar naquela prova, não é aquele mar de alegria que ela esperava que ela teria, não é aquela comoção toda que ela pensou que teria. E isso de alguma forma pode gerar uma frustração também, mesmo que a pessoa tenha curtido o processo de algum jeito e tenha se desenvolvido até mesmo melhorado intelectualmente enquanto estudava para aquela prova. E o perigo disso, de você colocar a sua felicidade unicamente na próxima meta, nos próximos objetivos, é que você
você acaba criando um certo sentimento de felicidade que tem prazo de validade. Isso acaba te impedindo, às vezes, de viver a vida no presente como ela deve ser vivida de fato. É como o Pascal escreveu nos Pensamentos, de que muitas das vezes a gente passa mais tempo pensando em como viver do que vivendo de verdade. Ou citando diretamente quando ele falava que nós nunca vivemos, mas que nós constantemente esperamos para viver. Os estoicos também falaram sobre isso, o Sêneca falou sobre isso na Brevidade da Vida, sobre como muitas das vezes a gente passa mais tempo se preparando para viver uma vida em vez de viver a vida que nós temos agora no presente. Embora eu não queira recorrer à autoajuda barata, por mais que em alguns casos essa autoajuda tenha um fundo filosófico bem mais profundo, e isso eu sou meio lá ele. Nesse caso todo, cara, vale sim a pena você tentar curtir um pouco mais o presente, mas na medida do possível, como a gente não consegue deixar de querer as coisas, como a gente não consegue deixar de procurar o que vem depois, vale a pena, assim como eu já falei aqui anteriormente, você tentar estabelecer também para si mesmo algumas metas ou propósitos que talvez sejam inatingíveis para você, no sentido de que talvez você precise de alguma coisa que transcenda você mesmo. Não tô falando aqui de religião, não quero soar muito religioso ou nada espiritualizado. Amém, irmão, macaco, amém, irmão. Eu tô simplesmente falando que é interessante que as pessoas procurem de alguma forma ter metas para si mesmo que talvez eles nunca consigam alcançar. E quem falava sobre isso também, claro que não nesses termos, mas era o Aristóteles, os estoicos também tinham essa ênfase de que você ter felicidade, você viver bem, diz muito mais respeito à prática e ao modo que você vive. E muitas das vezes esse modo de vida que a gente idealiza não é um modo tão assim alcançável de certa forma. Você pode buscar ser uma pessoa virtuosa, mas você nunca vai ser completamente uma pessoa virtuosa. Você pode passar o resto da sua vida se dedicando a ser uma pessoa virtuosa e ainda assim nunca vai ser 100% virtuoso. Mas muitas das vezes é esse o objetivo, ou é esse o pontapé que a gente precisa para que a gente consiga viver uma vida com um pouco de plenitude, aproveitando o presente, ao mesmo tempo que você consegue caminhar sabendo que talvez você tenha uma jornada muito mais longa e talvez não termine. E embora isso pareça meio esquisito assim de se falar, mas é interessante que você também tenha metas que você possa atingir, mas ao mesmo tempo a sua vida não seja orientada somente por essas metas de curto prazo. Porque como eu falei, você pode viver apenas com uma felicidade que tem prazo de validade. Em alguns casos eu cheguei a citar aqui anteriormente que há momentos em que a sua vida vale muito mais a pena quando você vive por propósito do que felicidade. Às vezes vale muito mais a pena você ter propósito do que ter momentos de felicidade. Embora eu já tenha dito aqui que você vê unicamente por felicidade possa ser uma maneira meio simplista de ver a vida, às vezes é com alguma coisa que faça mais sentido pra você, que tenha mais sentido com quem você é, e viver procurando essa coisa, você viver buscando constantemente essa coisa, que pode trazer um sentimento de satisfação um pouco mais duradouro do que uma conquista que você consegue rapidamente. Eu lembro de ter te ouvido falar uma vez também, de que a gente não existe pra ser feliz, né? Exato. Na verdade, a gente existe única e exclusivamente pra sobreviver, se a gente for olhar de um ponto de vista menos filosófico e mais neurológico mesmo. Exato, é o fundamento biológico. A gente só existe do ponto de vista mais natural, digamos assim, pra perpetuar a espécie e morrer. Eu acho que a única coisa, inclusive, ou uma das únicas coisas que vai contra o seu estado de sobrevivência é justamente a procriação, né? É um dos poucos momentos que a natureza diz assim, é mais importante você procriar do que existir. É importante passar a semente adiante. Mas é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. O papo foi bem mais cabeça do que os vídeos anteriores. Espero que não tenha sido... não, já quebrou já. Não foi cabeça, não. Aproveitando, já comenta aí embaixo se você preencheu o bingo nesse vídeo. Se você não tem noção do que é o bingo, você vai nos posts aqui da aba comunidade. A gente fez um bingo de coisas que a gente fala em quase todo vídeo, então já pode pegar a sua cartelinha aí e preencher. Essa daí eu já sei que não vai estar completa. Não, faltou Kierkegaard. Faltou Kierkegaard, faltou Nietzsche. Faltou córtex pré-frontal, mas semi-neurociência também, então... vai ter gente que vai roubar, vai trapacear. Não. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Mas sobrevivente, mas qual é o prêmio de cumprir o bingo? Não, parabéns, você cumpriu o bingo, é esse seu prêmio. É como o Dwight disse, às vezes nem toda tarefa tem uma lição de moral. O prêmio é regular sua dopamina, tá ligado? Tipo, o cara tem uma alta expectativa de que vai ganhar um prêmio preenchendo o bingo, e o prêmio é nada. O canal também é neurociência. É isso, eu já perdi a chamada final já. Se inscreve aí se você quiser. Doa aí se você quiser. Eu tô brincando. Se inscrever no canal, por favor, se for da sua vontade. Caso você queira ajudar a gente financeiramente, tem um Live Pix, o link tá na descrição. Ou você pode também se tornar membro por menos de R$10. É uma força imensa que você dá pra gente continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado por tudo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo, a gente se fala.